Entramos aqui para as vanguardas. Pessoal, sempre botei esse textinho em cada um dos vídeos para vocês darem uma lida, que é a parte mais formal. Mas o que é uma vanguarda? Vanguarda é um pioneirismo, lembra? Um precursor, uma ideia nova, uma novidade. Então nós vamos ter nas artes uma nova visão, algo sendo feito assim, ó, que não vai ser cópia, não vai haver mímese, um novo pensamento artístico, certo? Então, produção pelo obséquio. Hoje nós vamos gravar o quê? O futurismo. Pessoal, o futurismo, o nome já ajuda vocês a guardarem um pouquinho. Aquela ideia de lá na frente, futuro, perspectiva, né, além. Só que nas artes, como é que vai ser isso? O futurismo está diretamente ligado à velocidade, ou seja, movimento. Mas além disso, de velocidade e movimento, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas características. Um movimento francês do início do século, tá? Olha só, teve um manifesto feito pelo Marinetti falando exatamente isso, que a arte tem que representar exatamente o início desse século. Então pega o quê? A indústria, o comércio, a velocidade, carros, né? Movimentação. E isso tem que aparecer. Movimento, aceleração, futurismo, indústria, engrenagem que não para, está sempre girando, ok? É isso que vai aparecer, tanto na pintura e depois vocês vão ver na literatura como é que funciona. Ok? Bom, movimento, atitude, irreverência, humor vai aparecer, destruição dos códigos. Claro, né, pessoal? Aqui é uma redundância, né? Por quê? Porque como é uma vanguarda, vai destruir, ele quer fazer o que essas vanguardas? É deixar o que foi feito até agora lá no passado, né? Acabar com o academicismo, uma nova visão de arte. Tá? Nas poesias, textos fragmentados, tá? Ou seja, vocês vão ver que vão ter cortes, recortes, assim, fragmentos, informações sendo passadas para nós. Na pintura, muito interessante, depois nós vamos ver, vai dar a ideia de movimento dentro de uma pintura. Como é que os caras fazem isso? É genial, tá? Outra coisa, na pintura, cores vivas e deformações, ou seja, aquela questão da perspectiva vai sumir um pouquinho. Vai ter que deformar, vai ter que movimentar a pintura no sentido de a parte interna dela, né? Por quê? Porque tu vai olhar para ela e tu vai ficar com a impressão que ela está se movimentando, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha, ok? Palavras em liberdade, reunir beleza, feiura, o que era considerado grotesco, ou seja, antes era só a busca do belo. Não, mas a arte está em qualquer coisa. A arte está no amanhecer, numa folha, no lixo, numa nuvem, numa coisa bonita, numa coisa feia. Não tem, isso vai aparecer no futurismo. Certo, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Autores importantes lá da Europa, né? Do Alemar, que depois vão incentivar e influenciar os nossos artistas. O Marinetti, um pintor, um artista plástico, mas o grande lance dele é pelo manifesto futurista. Ele cria quase que um postulado do que um futurista tem que ser e seguir, ok? O poeta Mayakovsky, russo, né, seguiu o futurismo na sua produção literária, ok? E o Giacomo Balla, um grande pintor, que nós vamos dar uma olhadinha na sua arte agora. Olha aqui, ó, olha que maravilha. Giacomo Balla, O Voo das Andorinhas, de 1913. Pessoal, pode até nós termos dificuldades de compreender essa nova arte, né? Nós estamos tão acostumados com aquela arte clássica, cheia de árvores, pessoas, a perspectiva, a beleza, né? Aqui parece um monte de rabisco. Mas se tu analisar bem, aumenta aí a telinha, cara, as andorinhas voando. Vai dizer que não tem essa ideia? Cara, como ele fez isso, essa movimentação, a cor sobre cor e tal, os movimentos, os riscos, vai dizer que não parece realmente que as andorinhas estão tudo voando aqui, né? Tudo se movimentando. Isso é uma coisa extremamente difícil. E ainda é no início do século passado, então realmente é uma vanguarda. Colocar movimento na pintura. Sensacional, né? Olha só, para comigo aqui uns 5 segundos e olha. Vai dizer, as minorias estão se mexendo, né? Estão se mexendo. Maravilhoso. Olha essa próxima pintura aqui do próprio Marinetti, né? O dinamismo do automóvel, a questão da engrenagem, indústria e tal. Vai dizer que não tem um carro se mexendo aqui, parece um lance meio Speed Racer, né? Olha só que maravilha. E notem que as cores vivas aparecem aqui, tá? Essa coisa do vermelho sobreposto, ó, preto, vermelho, vermelho e branco, né? Aqui, ó, uma roda à frente do carro e parece que ele está fazendo realmente a curva e vindo em nossa direção, né? Interessante isso. Isso na pintura, tá, pessoal? Pode ver que o primeiro lance, a primeira coisa que tu vai visualizar é movimento na arte futurista, certo? Tranquilo? Pois bem, e aqui, cara, como é que vai ser? Por favor, produção, eu peguei um trechinho
um trechinho de um poeta bem conhecido, modernista, da primeira fase, ou do início do modernismo brasileiro, que bebeu desse futurismo. E na literatura, como é que vai aparecer isso? Vocês vão ver que vai existir pontuação em alguns locais, mas vai sumir de outros. Esse texto mostra um pouco dessa agressividade que existe no futurismo, essa coisa além, para frente, movimento. E principalmente se tu parar a pensar comigo aqui, ô queridão e queridona, quando tu tira a pontuação de um texto, o que acontece? É para dar os tempos nas orações, né? Tu estuda com um prof de português, né? O baixinho aquele, né? Que fica meio sumindo aqui, né? O Coimbra, né? Mas olha só, se tu parar para pensar, tu tira a pontuação, tu dá velocidade no texto. Quer ver como é que funciona aqui? Ode ao burguês. Peguei uns trechinhos para mostrar para vocês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Depois aqui do ponto não tem letra maiúscula, eles estão quebrando, né, com essa coisa clássica, essa norma padrão da língua portuguesa. O homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco, uma coisa bem agressiva, né? Ele odia ao burguês, parece que ele vai homenagear, não, ele está criticando, né? Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, né, os duques urros, que vivem dentro dos muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam rantamps com as unhas. Por favor, produção. Olha aqui, ó. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando a religião e que não crê em Deus, aquela coisa hipócrita da sociedade, né, pessoal? Ódio vermelho, podemos analisar aqui um ódio comunista, socialista, né? Isso é uma interpretação. Ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão, fora o bom burguês. Pessoal, esse texto é do Mário de Andrade. Você sabe, o Mário de Andrade com o Oswald de Andrade foram os, como é que eu posso dizer, as mentes da Semana de Arte Moderna e dois dos grandes escritores da primeira fase da Semana do modernismo no Brasil. Aquela fase de destruição, de impacto, de novidade, né, de vanguarda. Então notem, tá? Esse texto é do Paulicéia Desvairada, ok? Então, o futurismo basicamente é isso: agressividade, agilidade, movimento.